Salve rapaziada, bora aí para mais uma reflexão do canal. E se você caiu de paraquedas aí e ainda não é inscrito, já estala o dedo no like aí e se inscreva no canal. Final de ano chegando aí, eu tenho certeza que os homens solteiros estão aí programando uma viagem, programando algo de novo para fazer nessa virada aí. E o que acontece, rapaziada? E eu parei para analisar aqui antigamente é que hoje, sabendo desse ciclo e dessa tendência aí, homens que estão no relacionamento aí, não são todos, mas a maioria aí, eles não estão programando uma viagem para fazer como eles programavam solteiro. E por que eu falo isso? Porque simplesmente não sobra dinheiro o camarada aí que está no relacionamento. Às vezes o cara teve uma experiência ótima de viagem aí, fez conexões com outras pessoas daquela localidade lá de praia. Só que acontece? A querida dele percebeu que algumas mulheres, principalmente você sabe, homem de fora, quando está num local turístico, local praiano assim, você sabe muito bem que é aquilo. Não são todas, mas algumas, inconscientemente, ela fica atraída pelo camarada. E por que eu falo isso? Porque simplesmente, cara, é uma coisa que aconteceu em baladas. Depois que eu fiz essa viagem aí para um litoral praiano no ano passado, cara, você começa a notar assim, às vezes a querida ela tá te olhando, mas não tem desejo nenhum. Mas talvez no inconsciente dela era só você chegar aí, coisa que eu não aconselho hoje em dia, homem solteiro, ficar perdendo tempo com querida. Às vezes você não conhece, às vezes ela tá no namoro, mas ali ela mente para você e você já sabe que o circo é armado. Então, o que acontece? E hoje, rapaziada, aqui principalmente na minha cidade, coisas que épocas comemorativas, final de ano, alguns estão trabalhando aí e não pega aquele dinheiro e faz uma viagem. Por quê? A querida quer consumir, consumir e consumir. Então, é uma coisa que antigamente as pessoas, todo final de ano que eu conheço, viajava. Algumas aí entraram num relacionamento, só que aquilo, se endividou, parcelou algumas coisas aí. Então não sobra um dinheiro. Isso é fato para você fazer uma viagem bacana, para você ficar no mínimo uns 5 a 15 dias em um local de férias aí. Hoje, rapaziada, isso acabou. Por que acabou? Porque principalmente o homem, isso é generalizando, homem solteiro, homem casado, você tem que trabalhar mais para você às vezes ter uma coisa básica, entendeu? Você trabalha mais, às vezes o cara que manja de matemática, ele vai parar para pensar e vai falar, cara, ano passado eu dava para me fazer uma viagem, esse mesmo ano eu economizei, mas eu senti que eu economizei com mais sacrifício do que antes. E antes você vai começar a economizar também, vai ser muito mais trabalhoso e sacrifício do que esse ano que está saindo. Então, hoje eu entendo claramente porque alguns homens, eles não estão tão assim animados igual estava na vida de solteiro. Porque principalmente, cara, você vai entender, você vai falar, cara, eu tô fazendo isso daqui, a digníssima não me dá um apoio, e se você contar com apoio de mulher, cara, você tá por fora.
você tem que fazer por você. Mas tem muitos homens que ainda pensam assim. Então eu tô falando para esses caras que pensam assim, poxa, eu vou fazer isso daqui para agradar a digníssima lá, porque eu serei recompensado às vezes à noite ou às vezes ela me validando. Então, rapaziada, esquece, porque a maioria delas entenderam que elas é que tem que ser validada e o homem tem que ficar lambendo salto, o homem tem que ficar concordando com tudo, porque ela já sabe, se ela cortar ali o priquito, você vai ficar meio oriçado, digamos assim. Então, e aí é por isso que a conta não fecha. E eu andando recentemente na cidade aqui, percebi essas coisas. Os caras que estão num relacionamento, eles estão com menos perspectiva de vida, de projeto, do que os caras solteiros. Para você ver, eu recentemente fui num barzinho aí, entendeu? Então eu comecei a perceber os caras lá que tá no relacionamento, mas os caras tá tomando uma birita lá, nada contra, para amenizar o sofrimento do que quando ele estava solteiro. Quando ele estava solteiro era um futebol, eles armavam assim, final de semana, vamos bater uma bolinha lá, vamos bater uma bolinha lá em Minas. Então, o que acontece? É isso daí, rapaziada. E hoje, se você parar para analisar, os caras estão muito mais sobrecarregados, principalmente aquele cara que está no relacionamento, do que o cara que vive solteiro, o cara que mora sozinho, o cara que tem... Porque esse cara solteiro que tem os seus projetos, ele sabe que o plantio é opcional, mas a colheita ela é obrigatória. Principalmente se ele plantar hoje e focar, ele tem 100% de certeza que amanhã ele colherá excelentes frutos. Então, é o que está acontecendo. Você vê assim, o homem que está solteiro, eles estão programando viagem para fazer esse fim de ano. Então, igual eu estava programando uma viagem aí, mas eu parei e pensei, já que eu estou me sobrando um X aqui, eu vou investir na minha carteira de investimento. Então, o que acontece? O homem solteiro, ele não tem muito o que parar para pensar, porque ele mora sozinho. Ele tem as suas próprias economias para amanhã o dinheiro dele começar a trabalhar para ele. Então, rapaziada, aí para você ver que você abre mão de uma coisa hoje para amanhã você ter diversos retornos para você poder viajar, não de ano em ano, mas sim de mês em mês, se você quiser. Você está estressado da cidade, você pega o carro e vai para uma cidade vizinha aí, ou uma cidade turística, para relaxar, sem dar satisfação da sua vida para ninguém, porque hoje muitos homens casados aí, eles têm vontade de viajar, mas não dá, porque é aluguel, é IPVA do carro, IPTU da casa aí. Então, aquele dinheiro que sobrava para ele lá em 2024, hoje não está sobrando para ele em 2025. Pois então, rapaziada, o que vocês acharam desse vídeo aí? Então, o homem que ele é solteiro e que ele está em busca do seu progresso, ele tem excelentes frutos e méritos a colher lá na frente. Não tenha dúvida disso. Pois então, essa foi a reflexão de hoje. E se você caiu de paraquedas aí e ainda não é inscrito, já estala o dedo no like aí e se inscreva no canal. E até a próxima reflexão aí. Tamo juntos, valeu e até a próxima aí. Fui!